Obrigada, Eduardo, né? E não sei, então, já que ele deu a sugestão, alguém quer tecer algum comentário? Ok. E hã? Alguém falou? Não. Tá. Eu queria ter um feedback rapidinho da aula do encontro com o pastor Sauro. O Misa tá lá assim. Eu estou tentando lembrar o assunto. O que foi que a gente... mesmo? Qual foi o assunto? Quem Foi lembra? devocional que eu fiz no primeiro ano, que eu coloquei bis embaixo da cadeira. Eles não esquecem, mano. Eles zoam, mas não esquecem. Ah, é você então, gente. Ele trabalhou Eu as lembro, boas novas. você sabe que outro dia eu fiquei até pensando se você fazia isso constantemente, porque eu vi que seu apelido virou Bis, né? Eles é bobo. Mas você usou só naquela vez? No seminário, sim. Seminário. Ah, legal. Aí, e agora teve aí, né, um exemplo de uma. Você teve exemplo, né? Então, legal. Então, alguém abriu o material do Pastor Sauro? O que vocês acharam? Foi válido? Pode falar, Misael. Pode falar. Professora, Pode começar, André. bom, vou falar rapidinho aqui. Bom dia, pessoal. Então, eu achei interessante, professora, a ideia assim, de várias coisas que ele falou, né, muito interessantes. Muito daquilo, não tudo, né, mas muito daquilo a gente tinha visto com o reverendo Rodrigo Leitão, nas nossas aulas de evangelismo, né. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando ele disse que o próprio treinamento para usar aquele material era feito como se fosse usando já o material, né? Então, a ideia de você não trazer as pessoas para uma sala de aula, né, para a igreja e, olha, nesse momento você fala isso, nesse momento você fala aquilo outro, porque eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes a gente quer ensinar as pessoas a fazer algo de uma maneira, isso tem a ver um pouco, na verdade, com o que eu vou falar hoje, né, no seminário, né, mas de uma maneira que é diferente da qual ela vai aplicar. Então, as pessoas, elas acabam tendo a perspectiva, né, de que pregar o evangelho é o que o pastor faz no domingo, no culto, né, é o sermão. E aí ela fala, não, eu não consigo fazer isso. E então acho que tem muito disso também, né? Eu fiquei pensando um pouco na minha vida, porque uma das dificuldades que eu tenho hoje nessa questão do discipulado é exatamente porque eu não fui discipulado. Então, o meu discipulado foi na igreja, né? Vamos dizer assim, por meio das aulas de escola dominical, de culto, e outras coisas, né? Então, eu creio que aqueles que passaram pela experiência podem replicá-la melhor porque tiveram essa experiência de fato na pele, né? Então, eu acho que é interessante, foi uma das coisas que eu fiquei pensando depois da aula com ele. Obrigada por sua contribuição, e realmente eu não tinha pensado da possibilidade de vocês já terem visto isso com o Rodrigo Leitão, que inclusive deve ter feito parte naquele momento também do pensamento, porque ele fazia parte da equipe pastoral lá na O época. material não, professora, o reverendo Rodrigo não passou para a gente esse material, né? O que eu me referi é, às vezes, as ideias, né, que ele falou até mesmo antes do material. Certo. Legal. Então, tá bom. O André queria fazer algum comentário? Não, professor, eu achei interessante essa questão de caminhar juntos, né? E eu faço coro com o Mateus. Eu não fui assim também acompanhado, sabe? Aquele caminho junto, não. Foi, sentou, ouviu e aprendeu e vamos embora, né? E esse período aqui esse isolamento que nós estamos vivendo,
eu fiquei 4 meses indo presencialmente na igreja que eu estou trabalhando, que dá uns 80 quilômetros daqui, mais ou menos, né, da minha cidade. E aí eu vejo o quanto está fazendo falta para os jovens e adolescentes, eu acredito que para todos, né, esse o caminhar junto todos os dias, sabe? Ou em algum momento poder sentar, tomar um café, né, e falar, né, mostrar o evangelho, falar sobre o evangelho, as coisas no dia a dia das nossas vidas, está fazendo muita falta. E ele trouxe esse aspecto, né, de no momento de café, você poder conversar essas coisas, discutir esses assuntos, sem aquele preconceito, ouvindo a ideia das pessoas, né, o qual ele também comentou. Então, isso está fazendo muita falta e, né, com a graça de Deus, voltaremos logo, mas é muito importante essa questão do caminhar juntos, né? Não somente sobe no púlpito, fala o evangelho, ó, viva o evangelho, mas vem cá, me dê a mão, vamos viver juntos, né? Eu acho que isso faz muita diferença, foi muito importante. Uhum. Obrigada. Alguém mais? Quem? Posso falar, professora? Pode, Misa. Ontem eu e o Luiz tivemos a experiência de ir lá na casa de apoio. Agora me faltou o nome da casa de apoio. Como que é o nome, professora? David Howe, a Associação Evangélica Beneficente David Howe. Isso. E daí ontem eu notei o quanto nós somos formatados a ter uma linguagem cristã. E daí eu cheguei lá para dar o devocional, né? E a gente já... Nossa, como que a gente... hoje? Não, é toda quinta que a gente está indo, eu e o Luiz. Eu estava me preparando para ir hoje. Não, é toda quinta que a gente está indo. Mas foi muito legal. Tem um uruguaio chamado Lessi, o filho dele, Alex, está lá. Boliviano. Boliviano? Não é uruguai, não? Sério? Ô, Misa, você foi mesmo, Misa? Sabendo bem. Jurava, eu até ia brincar com ele. Sabe o nome da casa. Nossa. Agora o cara que faz amizade. Não, eu fiquei tão tenso, professor, tão tenso com a questão do devocional, partindo da premissa de que não eram pessoas cristãs, assim, apesar de conhecer Cristo, né? E como que essa questão de caminhar junto, para você entendendo a pessoa, vendo como que ela pensa, as dificuldades, as crises, pensando em tudo isso, né? Mas esses estudos, eles são importantes para a gente discernir essa questão de como ensinar, como abordar o ensino para pessoas que têm uma mente diferente, e quanto a gente é formatado para pregar para cristãos. Então, foi uma tarefa, assim, diferente, mas foi muito legal, a experiência foi muito boa lá, a casa é maravilhosa, a Noa é uma pessoa incrível, pessoa muito gente boa, e eu e o Luiz estaremos acompanhando eles lá esse ano, foi muito legal, muito bacana. Mas eu agora fiquei triste, eu entendi que era na sexta, hoje, eu até avisei já meu marido, hoje eu estou indo na associação para acompanhar os alunos e tal, que pena, mas realmente, e é interessante você ter tocado nesse assunto, porque isso eu senti, eu tentei dar um toque nos alunos que foram anteriormente, porque eles estão muito, assim, só estão preparados para trabalhar dentro da igreja, e daí não sabe, daí fala assim, abre a sua Bíblia, a pessoa nem sabe o que é, onde, e não fica atento, então, é um detalhe bobo, mas que deixa a pessoa assim, puxa, eu sou uma burra, eu não sei mexer nesse negócio aqui, não sei achar o que eles estão falando, você entendeu? E para nós que vivemos na igreja o tempo todo, parece óbvio, e para o não cristão não é. Então, a gente tem que estar atento a esse olhar. E também dar tempo, ou até ajudar a pessoa de uma maneira muito gentil, né? São outras estratégias que precisam ser utilizadas. Então, foi muito legal. Eu só senti de não ter ido lá com vocês. Eu pretendo acompanhá-los, mas então vai ser toda quinta que vocês vão. Isso, a gente está indo nas quintas-feiras, 2h40, né, Luiz? Confirma aí comigo. 3 horas, professora. Falei? É isso aí. Às 3 horas nós estamos lá. Na dúvida agora, Israel, porque você não sabia o nome da casa. Não sabia que é o boliviano. Mas o nome é difícil de falar. Eu jurava que era uruguaio, eu ia até brincar com ele, que eu sou São Paulino, ia falar do Lugano. Nossa, ainda bem que eu não falei.
É que eu não entendi nada que ele falou também, né? Eu precisei da tradução da Nola. A Bolívia dele, o boliviano, o espanhol dele é meio, tem muito sotaque. Eu também tenho dificuldade, mas é até interessante essas coisas, as coisas de Deus, né? Esse boliviano, porque nós convidamos, a gente faz os cultos e convida os pacientes, não é obrigatório, né? E ele não descia. O filho nunca desceu. Apareceu ontem? Não. É que o filho está numa situação assim que eles estão doidos para voltar para a Bolívia, e como ele fez transplante de medula, a imunidade dele é zero, né? Ele está tomando as vacinas de recém-nascidos agora, antes de poder voltar para a Bolívia. Então, porque se ele pega um resfriado, gente, põe a perder todo o tratamento, e eles estão, o quê? Mais de ano aqui já. Então, é bem complicado, e por isso que ele não desce, para não pegar nenhuma doença, né? E tal. Mas o pai, ele não vinha. Daí ele começou, assim, a descer no momento para fazer alguma coisa na cozinha e dava uma olhadinha, assim, na sala para ver o que estava acontecendo. Depois, finalmente, ele foi. E Deus, na sua logística tremenda, né? Quem estava lá antes foi o Guilherme, que morou na Bolívia. Então, ele falava muito bem, eles começaram a se comunicar, ele começou a cantar música, né, popular da Bolívia, ainda bem que ele não tentou colocar músicas evangélicas. O ponto de contato com ele foi através da cultura, foi fantástico. Daí ele deu uma Bíblia em espanhol para ele, e inclusive deixou um violão que ele tinha lá para ele tocar. Então foi assim, fantástico, e ele se rendeu a Cristo. Quando eles voltaram em dezembro para casa, que o hospital liberou, ele pediu para instalarem uma Bíblia no celular dele para ele continuar lendo na viagem e enquanto estivesse lá na Bolívia. Então, é fantástico. Muito bem. O Rogério queria falar? Professora, bom dia a todos. O que eu queria comentar, de alguma forma, está ligado ao que a senhora acabou de falar agora, né, do Misael aí, da linguagem, e em especial o comentário do Mateus. Eu achei muito interessante ele falar da dificuldade dele por conta da forma como ele foi discipulado, né? E aí, ligando isso, né, esse comentário do Misa, da senhora e do Mateus com o conteúdo do pastor, o que difere ali do pastor Rodrigo Leitão é que ele trouxe o conteúdo, né, do evangelho que o pastor Rodrigo Leitão trouxe, mas a forma de apresentar foi completamente diferente. Então, assim, tem essa diferença aí. E o que eu gostei foi justamente a forma, né, porque eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, nossos irmãos aí sabem, alguns chamam de pirâmide, né, que é a Rinodê, mas a Rinodê não é pirâmide financeira, ela tinha produtos de cosméticos. E é interessante porque, assim, nós tínhamos que patrocinar pessoas, né, então era no 1 a 1, no café, era reuniões nos lares. E o interessante é que uma das coisas que a gente aprendia lá é que tinha que ser o mais simples possível, de acordo com a linguagem da pessoa e de uma forma que seja duplicável, ou seja, que ela consiga fazer isso depois. Então, não adianta, por exemplo, eu patrocinar ou conversar com uma pessoa de uma área periférica, no Starbucks, por exemplo. Ela vai colocar o chip na cabeça dela, que toda vez que ela for ter que apresentar aquele negócio, o cenário tem que ser aquele. Então, achei interessante porque o que ele trouxe foi justamente isso, né? Ou seja, apresentar de uma forma simples, que seja duplicável, que qualquer pessoa consiga fazer. Eu nunca liguei assim uma coisa com a outra. E na apresentação dele, assim como chamou a atenção do Mateus, foi o que mais me chamou a atenção também, né? Ou seja, essa simplicidade. Muitas vezes a gente quer reunir todo mundo, a pessoa fala assim, poxa, para eu ensinar alguém, eu tenho que falar em público. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer, então eu vou ter que ensinar isso para alguém. Uma irmã, para a gente concluir,
uma irmã na igreja, ela tem 40 anos de convertida, ela falou, eu não consigo falar do evangelho para ninguém. Ela falou assim, a minha linguagem é muito difícil, ninguém me entende, eu não consigo ensinar. Aí eu fiquei ligando esses pontos aqui, eu achei muito interessante essa abordagem que ele trouxe e acabou girando ali uma chavinha tremenda, ou seja, algo que eu aprendi lá atrás, mas nunca usei, nunca coloquei em prática, nunca pensei em fazer isso para apresentar o evangelho. De novo, a logística de Deus, né? Você pode fazer uso, sim, dessas estratégias, né, que usou profissionalmente para pregar o evangelho, porque é na multiforma, né, gente? Por exemplo, ninguém mais acredita em folhetos, distribuição de folhetos, mas eu tenho um pastor, acho que eu já comentei isso com vocês no primeiro ano. Desculpa se eu estiver sendo repetitiva, estou ficando velha, tá? Então, que ele era um gari nos Estados Unidos. E daí ele falou assim, um papelzinho brilhou, e era uma parte de um folheto evangelístico que estava na praia, e ele pegou aquilo lá e ele leu, era João 3,16, e ele falou, nossa, mas que coisa mais absurda, será que alguém ia mandar o filho morrer para mim, por mim? O que é isso? Onde é que está isso? E Deus o fisgou naquele momento, e ele tentou saber onde é que estava, tal, e ele foi evangelizado, aceitou a Cristo. Ele teve que fazer um similar, que é o supletivo, né, o nosso supletivo, porque ele não tinha escolaridade, inclusive foi muito difícil ele aprender o português, porque ele não tinha base, referência na primeira língua dele, que era o inglês, e ainda por cima ele era gago. Então, vocês imaginam como é que a dificuldade, né? Então, ele falou assim, não, eu fui alcançado através de um folheto, eu vou distribuir folhetos. Então, ele pediu, quando ele chegou ao Brasil, ele chegou no final de janeiro, e logo teríamos o carnaval em fevereiro, ele pediu para eu ajudá-lo a alugar um carrinho de sorvete, e que ele falou que ele ia sair no carnaval. Eu falei, mas vai vender sorvete no carnaval? Ele falou, não, eu quero só o carrinho, porque eu vou encher de folheto e vou sair distribuindo folheto no carnaval. E foi isso que ele fez. Então, alguma pessoa foi alcançada? A gente nem sabe, né? Às vezes só vamos saber lá no céu, quando chegar lá. Então, as estratégias estão aí, a gente tem mais é que usá-las para a honra e glória de Deus, né? Muito bem. Povo, vai cair daqui 9 minutos. Vamos começar os nossos grupos. Então, eu acho que a gente podia sair e voltar, para não cair no meio. Pode ser? Thierry, você está aí? Você Oi, finaliza? professora, tranquila. Estou. Irei finalizar sim. Tá bom. Aí, garotinho. Tá vindo.
educação para adultos, então a gente pode aplicar isso para as nossas aulas de escola dominical ou qualquer outra atividade de ensino da igreja, né? Qual capacidade que a gente quer desenvolver nas pessoas, não só ganhar um conhecimento, né? E aí que é a diferença, né? O conteúdo é o assunto que será estudado. E muitas vezes eu fiquei refletindo depois de ter lido esse capítulo, que nós focamos muitas vezes somente no conteúdo, em passar um conteúdo para as pessoas, né? E não em que elas possam, de fato, fazer alguma coisa com aquilo, ou desenvolver alguma capacidade. E o que a Zezina está propondo não é nós passarmos o conteúdo e depois aplicarmos esse conteúdo, né? Ou trazermos alguma aplicação que a pessoa pode usar daquele conteúdo, mas o objetivo deve vir antes do conteúdo, ou seja, primeiro nós temos que pensar qual é o objetivo, onde eu quero chegar, qual a capacidade que aquela pessoa vai receber, né, por conta desse nosso encontro, e aí isso deve moldar a maneira pela qual eu vou ensinar. Então, o que é o objetivo, né? Quando nós traçamos alguns objetivos para nossas aulas, o objetivo, ele identifica o que os alunos deverão ser capazes de fazer que eles não faziam antes. E, além disso, o objetivo, ele facilita a avaliação do professor. Aqui ela está falando de um ambiente, de fato, de ensino, né? Então, se há algum tipo de avaliação posterior, você saber quais eram os objetivos te ajuda na hora de avaliar para você não cobrar coisas que não faziam parte dos objetivos, né? Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade, né? O professor passa uma coisa e cobra outra na prova. Então, o que a Zezina está colocando é que os objetivos vão guiar a avaliação. E para que os objetivos são criados? Então, primeiro, eles são criados para comunicar aos alunos o que vai ser ensinado, né? Onde nós queremos que eles cheguem. Em segundo lugar, eles são feitos para envolver os alunos, ou seja, a partir do momento em que o aluno sabe qual é o objetivo daquela aula, ele pode também agir de forma a cumprir aquele objetivo, né, aprender aquela habilidade. E também para orientar o educador. Então, o educador, ele sabe para onde ele está indo, ele não está simplesmente passando um conteúdo ou cumprindo um horário. E um exemplo de objetivo, talvez você já tenha visto isso em revistas de escola dominical, bem no começo tem. Ao final dessa aula, o aluno deverá ser capaz de, aí tem uma lista, né? Ter tal conhecimento, fazer tal coisa, ter uma compreensão correta sobre X ou Y, desenvolver a capacidade de fazer determinada ação. Então, a ideia do objetivo é isso, é eu colocar em frases, né? Então, ao final dessa aula, ao final desse curso, o que o aluno tem que estar apto a fazer? E aí, como nós podemos aplicar essa questão dos objetivos nos diversos níveis de domínio cognitivo, né? Nossos irmãos falaram um pouco sobre esses níveis de domínio cognitivo nas apresentações anteriores, e como que a gente aplica isso? Então, a Zezina, ela traz aí sempre 7 palavras que podem nos auxiliar a traçar objetivos para cada um desses níveis cognitivos. O primeiro deles é o conhecimento. Então, ao transmitir o conhecimento, qual que deve ser a nossa avaliação, né, a nossa atividade para que a pessoa possa aprender aquele conhecimento. Então, você pode pedir para a pessoa calcular, definir, descrever, enumerar, selecionar, falar ou escrever alguma coisa relacionada ao tema. No nível da compreensão, percebam que já muda um pouco. Então, enquanto antes era só coisas bem simples, descrever, enumerar, coisas mais pontuais, meio que uma repetição do que foi falado, já no nível da compreensão, exige que a pessoa ela trabalhe em cima daquele conteúdo. Então, classifique, exemplifique, explique, interprete, ilustre, relate ou reformule. Já no nível da aplicação, temos questões um pouco mais práticas de fato, né? Então, construir, demonstrar, determinar, produzir, relatar, desenvolver ou transferir. Então, coisas que a pessoa vai ter que pegar aquilo que ela recebeu, não só entender, mas construir alguma coisa com aquilo. No nível da análise, já há algum tipo de interpretação ou comparação com outros assuntos, com conhecimentos prévios,
e etc. Então, a pessoa vai caracterizar, deduzir, diferenciar, examinar, resumir, identificar e comparar. A gente faz bastante resumo aí, né? Então, o resumo ele está dentro desse nível da análise. A síntese já é quando você entendeu aquele conteúdo e você já está agora sintetizando ele na sua mente, né? Você está pegando aquilo que você sabe, com o que você aprendeu, organizando, traçando rotas aí no seu conhecimento. Então, ela propõe que nós comparemos, organizemos, combinemos, inventemos, compilemos, criemos e substituamos, né? Aí aquilo que a gente aprendeu. Então, são atividades práticas no nível da síntese. E, por último, a questão da avaliação, ela não se preocupa tanto mais agora com repetir um conhecimento ou simplesmente explicar coisas, mas ela já entra num nível de avaliação. Você julga aquilo que você aprendeu, você argumenta defendendo alguma coisa ou outra, você traz um comentário, traz uma definição de algo que vem daquilo que você tem como conhecimento, você justifica e tal. Então, essas aplicações são direções para quando nós formos estabelecer um objetivo, né? Então, se eu quero que as pessoas elas sejam capazes, por exemplo, de julgar aquele conhecimento. Então, talvez a gente está explicando alguma questão teológica ali, que nosso objetivo é que os nossos membros lá, os membros da igreja, eles possam julgar, de fato, algumas teologias. Então, eu tenho que passar por todos esses níveis ao longo da minha aula aí, ou ao longo de um curso, para que ela possa chegar no nível da avaliação com capacidade de julgar. Então, não adianta a gente só passar o conteúdo sem fazer nada, né, do nível de 1 a 5, e querer que a pessoa consiga fazer coisas do 6º nível, né, vamos dizer assim. Agora, se eu só quero que ela saiba um conteúdo, ou que ela só não precisa essa questão do julgamento, mas é algo bem prático, eu quero que ela, de fato, consiga construir algo com aquilo, então eu trabalho já nos primeiros nos meus 2 ou 3 níveis. Depois eu vou disponibilizar esse slide, mas, assim, basicamente tudo isso é o que está lá no capítulo do livro que o Miguel fez o PDF para a gente. Pessoal, essa foi a minha apresentação, agradeço aí, e estou à disposição para alguma dúvida. Muito bom, obrigada, Matheus. Então, gente, alguma pergunta para o Matheus? É a hora. Algum comentário? Como vocês vão observar, em alguns momentos, pode parecer assim, está um pouco repetitivo o conteúdo das aulas, né? É porque o meu objetivo é fixar mesmo, para que essas ideias, se alguém não as tinha, fiquem mais claras, né? Haja uma automatização dessas estruturas que são importantes, que vocês vão no trabalho dentro da igreja, né? Vocês não mesmo denominar professores, vocês são professores, isso está intrínseco na tarefa de ser pastor, né? Então, essas técnicas, essas abordagens são importantes para que vocês vão usar pelo resto da vida. Outra coisa, é importante que os grupos mandem os materiais, né? Para mim, só um grupo que me mandou, disponibilizando para todos, porque isso vão ser ferramentas necessárias para a elaboração do plano de ensino final, que vocês vão ter que me apresentar também, ok? Matheus, parabéns, muito, como disse o Danilo, foi rápido, direto e eficaz, né? Então, Deus te abençoe. E se alguém quiser fazer mais algum comentário, eu dou mais um minutinho, senão nós vamos passar para o segundo grupo. Ok, então vamos lá para o segundo grupo? Quem que é o segundo grupo? É o outro Matheus também, né? Não é?
Cadê? Não, estou olhando a lista errada. Isso, professor. Como é que vocês vão fazer? Sou eu e o Lucas. O Lucas vai Matheus e o começar Lucas. aí. Ele vai apresentar pra gente. Tá. O real do som aí que tá bem baixo. Não sei se é meu celular aqui. Tá muito baixo? Vou tentar arrumar aqui, peraí. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Eu tô. Caraca, TT, você tá careca também, velho? Ô, louco, faz tempo, pô. Uau! Não tinha... Que impacto! A cama é curta também aí. Deixa eu só ver aqui como compartilha a tela. Espera só um pouquinho. A gente também fez alguns slides. Agora dá pra você ser as luas no teatro, igual eu aqui, cara. Ó, o Miguel querendo dar risadas e não consegue, cara, ó. Se segurando pra não rir das piadas ruins. Bom dia, TT. Só um pouquinho que estou com dificuldade para compartilhar aqui. Carreta é mais fácil, né, TT? É. Às vezes, às vezes tem que sair e voltar de novo, né? Eu acho que vou ter que fazer isso. Se quiser mandar o arquivo, TT, para eu tentar compartilhar aqui para você, é só... Pode ser, eu vou te passar aí, Tia. Manda no grupo da sala geral lá. Não, vou ter que sair e entrar de novo. É bom que já fala bastante com o nosso tema aí. Nosso tema de hoje é planejamento é tudo. Começamos bem. Nada como uma aula prática. Exatamente. Mandei aí, Thierry, se você puder compartilhar para a gente, por favor. Na verdade, professora, você sabe que isso faz parte daquele quebra-gelo da apresentação. A introdução. Ele vai usar isso depois, você vai ver. Não, foi pensado, faz parte desse planejamento, né? Claro que faz. Essa atenção. No final ele vai falar assim, então, aquele começo lá foi proposital para vocês verem como que deve ser o planejamento. É isso aí. Foi. Bom, então, o grupo sou eu e o Matheus Almeida, a gente vai falar sobre o capítulo 9, que vai trabalhar justamente a questão da importância do planejamento. E aí, para as nossas vidas, né, o planejamento é algo que a gente vai utilizar a todo momento, né, seja aqui para a nossa aula, mas seja para todos os aspectos da nossa vida. Quando a gente estava aqui no seminário mesmo, eu me lembro muito bem de, sempre nas sextas-feiras, perto da última aula, era uma correria, né, porque era a gente que ia pegar ônibus, era a gente que tinha que se organizar para pegar carona, tudo isso era necessário um planejamento. Não diferente, agora, segunda a gente vai ter um feriado, não sei quem vai conseguir descansar, quem vai conseguir aproveitar, mas provavelmente já esteja se planejando aí para ter um tempo com a família, ter um almoço ou alguma coisa nesse sentido, ou não, né, não sei como que vai ser o dia de cada um. Mas a verdade é que em todas as áreas a gente se planeja, né, então não seria diferente, pode passar, por favor, Thierry? Não seria diferente para os nossos ensinos, para os nossos estudos que nós, como pastores, seminaristas, vamos, e já estamos, na verdade, fazendo. Então, a Zezina vai começar falando justamente acerca disso, que é importante que a gente se planeje em todas as áreas da nossa vida e que, na verdade, muitas vezes é até muito bom que a gente tenha um plano B para as coisas que a gente faça, né? Porque algumas vezes o plano inicial não vai dar certo, né? Vai ter algum imprevisto, vai ter algum problema, e é aí que, se a gente tiver algum plano B, alguma coisa planejada ali para, de fato, substituir ou nos ajudar aí nesse imprevisto, a gente consegue ir melhor. E por quê? Porque, na verdade, fazer as coisas bem planejadas vai nos auxiliar em todas as áreas da nossa vida. E da mesma maneira, dentro dos nossos planejamentos aqui para preparar estudos e para entregar conteúdos de ensino.
Então, mesmo os melhores comunicadores, eles precisam se planejar, eles precisam se organizar dentro do que eles vão apresentar num estudo, numa EBD ou em uma aula, uma palestra, qualquer coisa nesse sentido. Pode passar, Tia? E aí, então, ela vai justamente falar que para a gente poder, então, se organizar numa apresentação, num estudo ou em uma aula que a gente for, então, exercer ou dar essa aula, é interessante que a gente faça um plano de aula, que a gente escreva, então, esse passo a passo, que a gente vai falar aqui um pouco nesse momento, e que a gente, então, faça um rascunho, primeiramente, fazendo de maneira detalhada tudo que a gente vai ver aqui agora. Começando justamente do objetivo da aula. Quando você vai, então, dar uma aula, uma palestra, um estudo, antes mesmo de você começar, você precisa se perguntar qual que é o objetivo dessa aula que eu vou dar. O que eu quero que, no fim das contas, né, quando acabar aqui esse estudo, os alunos saiam conhecendo ou saiam praticando, né, mais interessante ainda. Então, a primeira coisa que você vai sentar e vai escrever é isso, porque, de fato, quando você conseguir organizar os seus objetivos, o seu norte ali, vai ser muito mais fácil você trabalhar todo o restante da preparação do material. Tendo, então, preparado e escrito esse objetivo da aula, o segundo ponto é escrever e pensar qual que vai ser o conteúdo a ser estudado. Você já tem um objetivo, você já sabe onde você quer chegar, e qual que vai ser o conteúdo, então, que você vai utilizar. Você vai utilizar unicamente da palavra de Deus e talvez comentários bíblicos, ou talvez você vai se embasar em algum livro que te chamou a atenção para chegar ali naquele objetivo e trabalhar alguns pontos. Então, você precisa sentar e escrever isso e pensar, né, qual que vai ser esse conteúdo que você vai utilizar. Partindo disso, você já tem o objetivo e o conteúdo, qual que vai ser a técnica que você vai utilizar. E é interessante você conhecer, muitas vezes, quem que é o seu público, qual que vai ser a oportunidade que você vai ter. Será que você vai ter a oportunidade de utilizar um material, ou vídeo, ou slides, ou será que vai ser algum lugar um pouco talvez mais simples, que você não vai ter oportunidade de usar esses recursos? É hora de você sentar e pensar acerca dessas coisas. Da mesma maneira, será que você vai conseguir interagir, ou será que naquele momento, ou naquele ambiente, é um lugar que talvez você vai falar mais e as pessoas não vão ter tanto essa oportunidade? É nesse momento que você vai pensar acerca dessa técnica. E o seminário nos dá um leque aí de possibilidades e recursos que a gente tem para sentar aqui nesse ponto 3, escrever e pensar como que vai ser esse desenvolver. Passando disso, então, é hora de você fazer o esboço do desenvolvimento da aula. Você já tem esses 3 primeiros pontos, mas aí chega, então, ponto 4, que você vai sentar e vai escrever, então, tudo que você vai falar durante essa aula. Seja ali, se você quiser usar um sistema um pouco mais herculano, fazendo uma introdução e alguns pontos que vão ser desenvolvidos, ou algum outro sistema de ensino, independente, esse ponto 4 visa fazer justamente esse passo a passo de como que vai ser toda a sua aula, né, em questão de conteúdo, o que você vai falar primeiro, o que você vai falar depois. Então, tendo isso, é importante a gente, caminhando já para o final desse esboço, você prestar atenção no tempo que você vai utilizar para cada coisa. Então, geralmente, né, se a gente for falar de uma EBD, por exemplo, a gente vai ter aí 45, 50 minutos, então você já sabe qual que é o tempo que você tem estipulado, mas vão ter alguns momentos que a gente vai ter uma liberdade maior de escolher o tempo que a gente vai utilizar. Um público, muitas vezes, mais novo, talvez você vai preferir falar menos, por questão da atenção deles, ou alguma coisa nesse sentido, mas aqui nesse ponto 5, então, é justamente tomar cuidado com o tempo que será dado para cada coisa, sentar e escrever, mesmo de fato, nesse esboço, como que você planeja, então, utilizar cada momento. E aí, por último, concluir, né? Se você vai fazer, então, lá desde o começo, tendo um objetivo para onde você está caminhando, você precisa concluir aplicando tudo isso. Então, não pode ficar só no campo do conhecimento, né? É interessante que você use aí, às vezes até de uma virada de chave, ou algum plot aí, twist aí nesse final, mas algo que chame a atenção, de fato, das pessoas e que você consiga aplicar para aprender a atenção delas. Então, a Zina fala que é muito importante que você faça esse passo a passo, mas no final de todo esse script, né, seria muito interessante que você consiga resumir todo ele em uma página só. E aí ela propõe até um exercício que eu coloquei aqui, não sei se vai ficar tão bom para ver aqui, mas depois eu encaminho lá no grupo para vocês poderem acompanhar. Pode passar, por favor, Thierry?
Aí, ó, o plano de aula, que é justamente escrever em apenas uma folha tudo isso que eu acabei de falar, né? Você primeiro vai fazer de maneira mais descritiva, mas ao final desse exercício, você resume em uma folha e essa folha vai te acompanhar nesse estudo. E ela vai te ajudar, com certeza, a no meio do estudo você não se perder, você saber, daqui eu vou para tal lugar, ou aqui eu já tinha me programado para fazer tal coisa. Então, tem ali todas as coisas que eu citei, no campo esquerdo ali tem o tempo que você vai dar para cada uma delas, e na direita ali você pode escrever alguma coisa. Então, ela propõe esse exercício que num próximo estudo, talvez na sua EBD de domingo, ou em algum outro estudo, alguma aula que você for, de fato, desempenhar, você fazer esse exercício de preencher essa folha e levar com você. É um desafio aí para a gente, quem quiser fazer, depois eu vou encaminhar lá no nosso grupo ao fim da apresentação, e passando então aí para o Matheus, ele vai continuar dando alguns exemplos aí de como é importante a preparação nas nossas vidas. Valeu, Lucas. Obrigado. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Bom dia, Thierry. Tá me ouvindo bem agora? Tá de boa? Bom dia. Ainda está um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Se eu deixar aqui, tá melhor? Melhorou, esse slide passa para o sucesso? Isso, é isso mesmo. Jogada de marketing aí. Bom, estão me ouvindo bem agora, né? Eu queria continuar aqui, o TT tá falando, mas assim, vai ser bem repetitivo algumas coisas, porque ela trabalha no livro 9 passos para o sucesso, né? Quem não quer ser bem-sucedido, quem não quer ali conquistar, né, o melhor, né, na vida. E ali ela trabalha o passos para o sucesso para você desenvolver uma aula boa, né, para que seus alunos sejam os melhores de fato. Então ela começa a trabalhar 9 passos. Pode passar para mim, por favor, Thierry? Primeiro passo que ela trabalha é estude os seus alunos, né? Descubra quais que são suas necessidades, seus valores, seus anseios, seus constrangimentos. Saiba se ele é uruguaio, se ele é boliviano. Entenda ali o contexto que ele está inserido, as dificuldades que eles têm, né? Para você conseguir, de fato, falar o coração ali dele e realmente conseguir atender a necessidade dele. O segundo passo que ela trabalha é defina objetivos da sua aula, né? O TT falou um pouquinho, né? O Matheus também falou um pouco sobre objetivos, mas a importância de você ter um objetivo, ter uma meta para você conseguir, de fato, ter a sua aula toda trabalhada em cima desse objetivo, de ser assim, de suprir as necessidades dos seus alunos, de você realmente conseguir caminhar para um lugar, para uma direção e ter isso bem definido. O terceiro passo é selecione o conteúdo, né? O Lucas já falou um pouquinho disso, mas escolha as ideias, escolha os fatos, escolha o que você for trabalhar para que realmente você não se perca. Então, que você tenha um começo, um meio e um fim, que seja coeso, que seja ali bem definido, para que você consiga apresentar isso da melhor forma possível. Pode passar, Thierry, por favor. Um quarto passo, né? Selecione a técnica de ensino. Preste atenção no que você, no seu contexto, né, dos seus alunos, do local, do tempo, para que você consiga aplicar uma técnica boa, para que você consiga fazer com que a sua aula, de fato, seja proveitosa, né? A gente está num momento online, né, numa pandemia, tendo aula online. Não adianta a professora querer que a gente faça aqui uma corrida, faça uma dinâmica onde a gente se movimente muito, onde a gente saia muito do nosso lugar, porque fica difícil. Então, que a gente precisa se atentar a isso, né? Entender qual que é o nosso contexto para que a gente consiga aplicar uma técnica a mais eficiente possível. O quinto passo é escolha os recursos audiovisuais, seja um slide do Clevinho, seja um vídeo, né, do Eu Sou SPS, seja um hino do Donaldo, seja o que for, mas tente trazer esses recursos para se tornar mais fácil, né, para reter mais a atenção, para causar mais impacto nos alunos. E o sexto passo é determine o tempo de aula. Né? O TT já falou isso, mas é muito importante para que você consiga aproveitar o máximo possível do tempo que você tem disponível e que você também não exceda e seja inconveniente ali e deixe com um gostinho de quero mais, né? Essa é a ideia, esse é o objetivo de você não terminar, né? Não exceder ali os tempos que foi proposto. O sétimo passo, pode passar, Thierry? Revise
a ideia central, né? O Juliano sempre fala isso pra gente, mas isso também se aplica nas aulas de, meu, você trabalhou ali uma meta, você tem um objetivo, você tem uma ideia central, fique revisando, bata o martelo sempre que possível, para que realmente você não se perca no meio dos conteúdos, para que não chegue na metade e você esteja falando algo fora do contexto da sua aula. Então, revise sempre a ideia central. O 8º ponto o passo, né? Faça a sua conclusão, né? Prepare ali uma frase, prepare ali uma história, tente concluir aquilo que você começou, né? Desenvolva essa conclusão da forma mais clara possível. E o 9º passo, na verdade, desenvolva uma introdução. Depois que você preparou sua aula, depois que você elaborou ali o começo, o meio, né, o desenvolvimento, o fim, a conclusão, você preparou os recursos audiovisuais, você martelou, né, ali durante toda a sua apresentação a ideia central, agora sim é o momento de você preparar e desenvolver a introdução, né, para que você consiga chamar a atenção, desenvolver algo que realmente capte a atenção dos alunos para que eles consigam permanecer junto de você ali durante toda a aula. Então, esses são 9 passos aí para o sucesso, para ter uma aula ali bem sucedida, né? Eu ia falar um 10º passo, mas aí ia ter que vender um curso aqui com material exclusivo e tal, então eu acho que eu vou deixar para a próxima aí, professora, e eu agradeço aí a atenção de todos. Muito bom. Muito bom. Ok. Comentários, perguntas? Professor, bom dia. Está me escutando bem? Fala, Miguel. Tô sim. Eu tenho uma pergunta para o TT, Lucas Temperley. Na verdade, eu vou coisar minha câmera aqui por causa da internet. Eu basicamente tenho um problema muito grande com a questão da sequência das aulas, né? Já foi discutido aqui, em sala de aula, quão complicado que é, né, a gente estabelecer talvez uma série ou um tema assim que vão algumas aulas e aí chega na semana seguinte a pessoa simplesmente esqueceu o que foi dito na semana passada, né? Aí eu queria saber até a sua opinião também, TT, e quando você fala sobre a questão de planejamento, o que seria talvez mais interessante, porque eu já tive 2 experiências distintas. Na escola dominical, ter uma sequência, uma série onde eu escrevi uma apostila e entreguei para o pessoal com local de anotação. Eu também já tive uma experiência que a gente criou um ministério, entre aspas, de educação, em que a gente dava cursos específicos com pessoas que estavam ali propriamente para fazer aquele curso, né? Só que não era no horário de escola dominical. A gente fazia isso num sábado à tarde, um horário diferente do horário comum. Eu queria saber se você viu alguma coisa aí no livro que vocês tiveram acesso, ou até a sua opinião mesmo, qual que é o jeito que você acha que é melhor para a gente conseguir ter essa sequência. Eu falo até, por exemplo, assim, se eu quiser passar uma atividade, vou passar uma tarefa para vocês para a semana que vem. Então, assim, às vezes fica complicado, né? Eu queria saber sua visão sobre isso. Obrigado, TT. É nóis. Então, no livro em si, ele não cita isso, mas uma experiência que eu tenho, aí no caso de trabalhar com pré-adolescentes, no caso, lá em Ponta Grossa, ainda no Paraná, a gente se encontrava a cada 14 dias com eles, e claro que por ser pré-adolescentes era muito mais lúdico, mas a gente tinha diversos momentos, diversas etapas lá no encontro com eles, e a gente utilizava justamente disso, de deixar algumas coisas para eles fazerem durante esses 14 dias, e aí nos encontros, no retorno, a gente já ia abordar outro tema, mas algumas das atividades remetiam àquilo que foi feito no encontro de 14 dias atrás. Então, isso auxiliava, e até é claro que a gente tinha sempre uma gincana, uma competitividade lá com eles, e até contava pontos, fazia parte nesse sentido. Isso auxiliava bastante. É claro que alguns não faziam, alguns nem ligavam, né? Mas boa parte deles se empenhavam e participavam disso. Para adultos, eu não sei como a gente pode aplicar melhor, mas talvez alguma coisa nesse sentido de linkar, né, o final do último estudo com alguma coisa do começo do próximo. Acho que auxilia bastante. Não sei o que a professora acha. Eu acho isso mesmo. A gente tem que... É importante você sempre linkar, né? Mas é interessante porque, você viu, quando eu comecei a aula hoje, eu perguntei o que vocês acharam
Eu queria algum comentário do pastor Sauro, e daí todo mundo assim, não, mas o que ele falou mesmo? Como é que foi a história? Então, tudo faz parte da nossa natureza caída, né? Aí a gente fica, às vezes nós nos acomodamos, nós não conseguimos gerar nos nossos alunos o interesse que a gente gostaria de gerar. Essa estratégia com adolescentes, que o Lucas Stemberle falou, é fundamental, porque eles vivem num mundo muito dinâmico, né? Muito instantâneo, e se nós não estivermos envolvendo, fazendo com que haja uma aplicação direta daquilo que nós estamos transmitindo, vai passar. Inclusive, nós vimos, através dos outros grupos, o tempo da nossa atenção, né? Às vezes a gente extrapola, então não adianta, depois dos 15 minutos lá, você já não compreende mais o que está sendo dito. Então, lá na chácara, a gente já tentou várias estratégias também, fazer as sequências, as séries, né? E a princípio, eu acho que foi o que o pastor Ricardo Agreste acha que deu mais certo, tanto é que todos os sermões estão em cima das séries, né? Tem sido elaborados em cima dessas séries aí, temáticas, né? Mas é um desafio para nós. Eu acho que fazendo com que o aluno se envolva, vocês lembram também que quando você, só de ouvir, você retém uma pequena parte, mas quando você se envolve, ouve e pratica e faz, daí fixa. Não sei se a gente respondeu a sua dúvida, Miguel. Sim, na verdade, é aquela questão, né? Verdade, olha só. Muito bem. Então, tá bom. Boa prova, viu? Obrigada. Estuda bastante. Tá bom. Tchau. Tchau. Obrigado. Miguel, você estava falando quando nós fomos interrompidos. O Thierry desligou aqui a chamada. Jamais farei isso com você, meu nobre. Já. Então, você quer complementar ou está tudo certo? Alguma pergunta mais, gente? Na verdade, está tudo travado aqui, minha tela. Ixi. Algum comentário? De vez em quando parece ficando verdinho aqui. O Josemar, você está querendo falar, Josemar? Não quero não, professora. Obrigado. Josemar, fala. Então tá. Se não temos mais alguma pergunta, nenhum comentário, nós vamos finalizar aqui. Lembrando para vocês, por favor, mandem o material, né? E eu quero ressaltar do Mateus, que ele colocou aqueles verbos todos, baseados na taxonomia de Bloom, né? Foram sugestões que começaram com Bloom, e esses é muito válido para você, quando vai fazer o planejamento, ter esses verbos, assim, separados, né? Para que você possa fazer com mais propriedade o planejamento. Alguns verbos são proibidos, depois eu passo uma listinha, alguns verbos que não dizem nada, são muito vagos, mas então você não deve utilizar, porque não tem como
como evidenciar aquilo que você está propondo. Tá? Então é isso. Nenhuma pergunta mais? Nenhum comentário? Beleza, gente. Então, bom feriado. Que foi, Hudson? Almoço, né? Já, 10h30 da manhã, 10h, vixe a vida. Professora Roça? Nossa, ele acordou 4 horas da manhã. Senhora já viu? Almoça 3 vezes por dia. Senhora já viu o tamanho da criança, que é o Hudson? Já viu o tamanho dele? Onde é que você está, Hudson? Estou aqui em Caxias, no Rio de Janeiro. Ah, tá em Caxias. Uhum. Deu um chiado aqui no meu som. Onde você que tá? Onde? Oi, eu sou o Big. Tá joia. Gente, um bom fim de semana para vocês. Um bom feriado para quem for poder curtir, né? E até sexta, se Deus quiser, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. Tá? Até mais, Um abraço. professora. Valeu, abraço. Tchau.